Uma vez eu ouvi uma frase engraçada, mas bem ilustrativa. A frase dizia assim, abre aspas, comer carboidrato o dia inteiro para não ter hipoglicemia é a mesma coisa que beber álcool o dia inteiro para não ficar com ressaca, fecha aspas. Dizer que precisamos de açúcares ou qualquer carboidrato para manter nossos níveis de energia através da glicose é só mais um entre muitos mitos que estamos acostumados a ouvir. Aliás, é um argumento que a indústria de produtos alimentícios adora usar para justificar a inclusão de açúcares nos alimentos. Açúcar é energia, energia que dá gosto, e por aí vai. Mas será que vamos ter hipoglicemia na falta de açúcar ou qualquer carboidrato? Antes, vamos entender o que é hipoglicemia. Hipoglicemia é a condição em que a taxa de glicose no sangue diminui para valores inferiores ao normal. A glicose normal no sangue varia entre 70 a 99 microgramas por decilitros. Valores abaixo de 70 são considerados hipoglicemia, ou seja, baixo açúcar no sangue. Valores abaixo de 50 costumam provocar sintomas como confusão mental, tremores e convulsões. Valores abaixo de 10 podem provocar coma e até morte. Ok, isso é fato. Nosso cérebro, assim como todas as células do nosso corpo, precisam de glicose. Só que diferente do que estamos acostumados a ouvir por aí, nosso organismo não é dependente do açúcar ou qualquer carboidrato para produzir glicose. Antes de seguir adiante, quero deixar bem claro que não estou aqui condenando o carboidrato. Carboidrato é macronutriente e não é à toa que a natureza nos oferece incríveis fontes de carboidratos ricos em micronutrientes, vitaminas, antioxidantes, minerais e fibras. Só não podemos, por exemplo, querer comparar carboidratos bons com o carboidrato de um pacote de bolacha recheada. Não é novidade que a grande maioria dos nutricionistas e médicos afirmam que precisamos de pelo menos 120 gramas de carboidratos diariamente em mais ou menos 500 calorias para produzir glicose, como se nosso organismo dependesse da ingestão de carboidratos para a produção de glicose. A glicose não é nossa única fonte de energia. Temos duas principais fontes de energia, a glicose e os ácidos graxos. Quando estamos constantemente empurrando açúcares em nosso organismo através dos carboidratos, a glicose será usada como principal fonte de energia, e isso é que acontece com a grande maioria das pessoas. Mas quando damos mais importância aos outros dois macronutrientes, que são as boas proteínas e as boas gorduras, nosso uso de energia se alterna entre ácidos graxos e glicose. O corpo passa a oxidar gordura. Parte dessa gordura é convertida pelo fígado em corpos cetônicos, considerado como o supercombustível do cérebro. Em pessoas cetoadaptadas, o cérebro deriva apenas metade de sua energia na forma de glicose. O restante vem de corpos cetônicos. Nosso cérebro prefere os corpos cetônicos como combustível. É muito mais eficiente. Alguns profissionais e artigos da área da saúde afirmam que precisamos de carboidratos para níveis adequados de glicose no sangue. Mas aí surgem algumas dúvidas. Como explicar toda a energia e excelente saúde dos esquimós, povo indígena que habita o extremo norte do planeta, que vivem com praticamente zero de carboidratos? Ou ainda, como explicar toda a saúde e vigor dos maçais, grupo de seminômades que vivem predominantemente na Tanzânia e Quênia, que vivem também com praticamente zero de carboidratos na alimentação? Ou ainda, como nossos ancestrais tinham energia para caçar em uma época com pouquíssimos carboidratos disponíveis? Se nossos antepassados dependessem de açúcares ou qualquer carboidrato para manter a glicose normal no sangue, nós não estaríamos aqui hoje. Seríamos uma espécie extinta pela escassez de carboidratos no período paleolítico. Pense comigo, se estamos aqui hoje, vivos e evoluídos, significa que nosso corpo é totalmente capaz de sintetizar glicose a partir de outros macronutrientes, correto? Vamos lembrar que existem 3 macronutrientes. O carboidrato, que é uma cadeia de moléculas de açúcares, a proteína, que é uma cadeia de aminoácidos, e a gordura, que se divide em cadeias de ácidos graxos. Como já falamos antes, o carboidrato é dito pelo senso comum como o mais importante provedor de energia e fundamental para manter nossos níveis de glicose no sangue, correto? Tanto é que o carboidrato é o macronutriente que está na base da pirâmide alimentar. Já as gorduras, as boas, claro,
tão demonizadas pelo senso comum, nos fornecem um tipo de energia muito mais eficiente para os nossos neurônios. Importante lembrar que o leite materno é rico em gordura e não carboidrato. 54% do leite materno é composto por gordura saturada, uma rica cadeia de ácidos graxos. Isso significa que, para quem foi amamentado, o cérebro começou a se desenvolver tendo como principal fonte de energia os corpos cetônicos e não a glicose. Para quem não sabe, os corpos cetônicos são moléculas de energia produzidas pelo fígado a partir da quebra de gordura. Isso acontece em uma situação de baixo consumo de carboidratos. Podemos dizer que os bebês que mamam no peito são seres cetogênicos, ou seja, eles metabolizam gordura para a produção de energia. E isso é incrivelmente saudável, a natureza é sábia. Vamos lembrar também que nossa espécie, o que chamamos de Homo sapiens, evoluiu tendo como principal fonte de energia a gordura e não o carboidrato. O aumento no consumo de carboidrato só veio há mais ou menos 10 mil anos, lá no início da agricultura. Se estamos aqui no planeta há mais ou menos 2,5 milhões de anos, podemos concluir que nossa genética foi desenhada mais pelas calorias da gordura do que pelas calorias do açúcar. Veja a diferença entre nossa dieta e de nossos ancestrais. Nossos ancestrais: gordura 75%, proteínas 20% e carboidratos 5%. Nós: gordura 20%, proteínas 20% e carboidratos 60%. É importante entender o seguinte: nosso cérebro precisa de 120 gramas de glicose por dia. Nosso fígado é capaz de fabricar todos os dias 200 gramas a partir da proteína ou gordura. Definitivamente, nosso corpo não vai estar com baixa glicose por falta de carboidrato. Ok, como explicar então a hipoglicemia de algumas pessoas e o fato de elas terem uma melhora após tomar um copo de água com açúcar? Explicando de uma maneira bem simples de entender e usando a analogia do Dr. José Carlos Souto, sem muitos termos técnicos, fica assim: uma montanha-russa sem muitas subidas não terá descidas bruscas. Aquilo que não sobe não vai cair. Um organismo com a glicemia constantemente alta, seguido por episódios de baixa glicemia, sente a necessidade de voltar às alturas, repondo açúcar. Já o organismo estável, com a glicemia na faixa de 70 a 99 microgramas por decilitros, não sofrerá com a queda brusca da glicose. Mesmo que ele corte todo o carboidrato, sua glicose nunca ficará abaixo do normal, a não ser que tenha outros problemas de saúde. Uma elevação súbita da glicemia leva a uma grande produção de insulina, que por sua vez leva a uma correção excessiva da glicemia para níveis abaixo do normal. Ou seja, o que causa a queda da glicemia para níveis abaixo do normal é a resposta excessiva à ingestão de glicose, e não a falta do açúcar ou qualquer carboidrato. Lembre-se, a indústria de produtos alimentícios quer que continuemos a acreditar que o açúcar é sinônimo de energia. Lembre-se também dos bilhões em faturamento que motivam o interesse por manter a cultura do açúcar é energia.